Esposa Excelente, uma perspectiva bíblica por Martha Pierce, capítulo 6. O que a esposa deve entender sobre o seu papel? O plano perfeito de Deus. Meu filho David é bombeiro e paramédico. Ele e os outros com os quais trabalha são profissionais altamente treinados. Certa vez, David teve de se arrastar debaixo de um veículo capotado para avaliar a situação e ajudar o jovem que estava preso às ferragens. Foram necessários cerca de 30 minutos para soltar o rapaz das ferragens. Nesse ínterim, David estava debaixo do carro e havia gasolina gotejando ao redor deles. David gritou para que alguém estivesse pronto, caso o incêndio começasse. O capitão, que estava de pé ao lado do carro, respondeu: "Se eu estivesse mais preparado ainda, você já estaria molhado." Felizmente, toda a equipe de bombeiros estava trabalhando junto, como um time. O trabalho em equipe é crucial numa situação de emergência. Cada um fazia parte do grupo de emergência, sabia a sua tarefa naquela noite. Eles entendiam seu papel individual e funcionaram juntos como um time, tendo um alvo em mente, um bom resultado para a vítima e para David. Assim como o corpo de bombeiros designa funções, Deus designou um papel particular para a esposa. A meta do corpo de bombeiros era salvar o paciente sem ferir David. O alvo da esposa cristã é glorificar a Deus. Se o seu desejo como esposa cristã é glorificar a Deus, você primeiramente precisa entender a perspectiva dele. Ele é o único Criador e Redentor. Qual é o plano de Deus para os maridos e esposas segundo a perspectiva dele? Existem pelo menos 5 pontos a considerarmos. A perspectiva de Deus. Homens e mulheres são criados à imagem de Deus. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Você foi criada à imagem de Deus e traz consigo a imagem dele. Portanto, você tem algumas tarefas. Por exemplo, você é encarregada de administrar a criação de Deus e glorificá-lo. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Por ter sido criada por Deus, você é responsável diante dele. Portanto, você tem o dever de fazer escolhas responsáveis. Escolhei hoje a quem servais. Josué 24, 15. Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Romanos 3, 19. Buckhead, professor aposentado do Colégio Bíblico de Colômbia, fez um diagrama do homem como um ser criado à imagem de Deus. Na ordem da criação, o homem foi criado primeiro. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E essa costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Gênesis 2, 7, 18, 21 e 22. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 1 Timóteo 2, 13. A ordem da criação tem um significado no papel do marido e da esposa. O marido foi criado para governar sobre a terra. A esposa, em seguida, foi criada para lhe ser uma auxiliadora idônea. Embora não seja inferior
ao outro, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, e cada um foi criado para desempenhar um papel diferente. A mulher foi criada para o homem, e não o homem para a mulher. Por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11, 7 e 9. O apóstolo Paulo está fazendo uma referência à intenção original de Deus. O homem existe para glorificar a Deus e a mulher para glorificar o homem. Hatch ilustra isto assim. Hatch elabora este diagrama tendo a Trindade como modelo principal. Dentro da Trindade há 3 papéis distintos. O planejador, que estabelece os planos, Deus, o Pai. Aquele que realiza os planos de Deus, Deus, o Filho. Aquele que realiza os planos, como também guarda e fortalece os cristãos, Deus, o Espírito. Na Trindade, é claro, a perfeita harmonia. Todos estão satisfeitos com seus papéis. Não há jogo de poder ou confusão de papéis. Observe como o Senhor Jesus descreve tanto sua obra e seu papel, como a obra e papel do Espírito Santo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9, 4. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 28 e 29. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Ainda na Trindade, é interessante notar a quem é atribuída a glória. O Espírito Santo não veio para atrair atenção para si mesmo, e sim para Jesus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João 16, 13 e 14. Igualmente, Jesus não veio atrair atenção para si mesmo, e sim para o Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. João 17, 4. Assim como Cristo glorificou ao Pai, fazendo a obra do Pai, você deve glorificar seu marido fazendo o trabalho dele. Sua tarefa é glorificar seu marido. Você foi criada para ele. Os efeitos da queda do homem. No princípio, Deus criou o homem como governador sobre a terra. A esposa do homem foi criada como auxiliadora idônea para ele. Em consequência do pecado, Deus pronunciou um julgamento ou uma maldição para ambos. Houve muitos efeitos dolorosos em razão de sua rebeldia e desobediência. Morte, espinhos, abrolhos sobre a terra, dor ao dar à luz e um forte conflito entre o homem e a sua esposa. O teu desejo de controlar ou ultrapassar será para o teu marido, e ele te governará, terá poder sobre ti. Gênesis 3:16, grifo e comentários da autora. Embora antes da queda houvesse harmonia entre Adão e Eva na realização de seus papéis, agora havia um jogo de poder, uma vez que ambos procuravam dominar um ao outro. Isso logo resultou em muito pesar, desordem, amargura e miséria. De fato, um dos impactos da queda foi o início de conflitos pecaminosos. Subsequentemente, Cristo veio para nos redimir da maldição e se estão em Cristo, como crentes, você e seu marido têm o potencial para resgatar muito do que foi perdido na queda do homem.
Portanto, você é capaz de ter a harmonia que Deus designou para seu casamento. Originalmente, Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Eram completamente livres um com o outro. Como resultado da queda, eles se tornaram envergonhados, esconderam-se de Deus e talvez ficaram até constrangidos de serem vistos um pelo outro. Cristo é o único que poderia reconciliar Adão e Eva, a fim de que tivessem um relacionamento íntimo, restaurado e livre para com Deus e para com o outro. Certamente, a profunda unidade e intimidade que Deus tensionou entre marido e esposa foi manchada pela queda do homem. Esta é uma área que Deus deseja restaurar por meio de seu plano de redenção. O marido era e ainda é o cabeça de sua esposa, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Efésios 5:23. Seu marido é o encarregado. Ser encarregado não significa que ele tem de fazer tudo. Significa que ele é responsável por gerenciar sua casa. Uma parte desse gerenciamento é delegar responsabilidade a outros, inclusive a você. Com o intuito de ajudá-lo a entender o papel que Deus designou a você e a seu marido, precisamos começar com o modelo de Cristo e a igreja. A esposa deve ser modelo para a igreja e ao submeter-se e glorificar a Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como o Senhor, como, porém, a igreja está submetida a Cristo. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Grande é este ministério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5, 22, 24 e 32. A igreja representa o corpo de Cristo. É formada por pessoas que se tornam ou se tornarão cristãs, desde o tempo de Cristo até o seu retorno. Este grupo de pessoas também é chamada noiva de Cristo. Inegavelmente, os cristãos devem se submeter à autoridade de Cristo e utilizar suas forças para glorificá-lo. Bem, o papel da esposa é um modelo do relacionamento da igreja para com Cristo. Portanto, você deve se submeter à autoridade de seu marido e empregar suas energias em honrá-lo. Por outro lado, o marido deve ser modelo do cuidado de Cristo em favor da igreja. Grande é este ministério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5, 32. B. A ação de Cristo em favor da igreja. Cristo morreu pela igreja, um sacrifício de si mesmo. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Cristo ama, nutre e protege a igreja. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite seu marido. Efésios 5, 28, 29 e 33. Estudar o modelo seguinte pode facilitar o seu entendimento dos papéis da esposa e do marido. Neste modelo, você verá como os dois relacionamentos se unem. Cristo, marido, cuida e se sacrifica, nutre e ama a igreja esposa. Por outro lado, a igreja esposa deve submeter-se e glorificar Cristo, marido. O modelo de Cristo e a igreja. Os papéis do marido e da esposa. Cristo cuida, sacrificou-se por, nutre e ama. A igreja glorifica e submete-se. É somente no realizar e no vivenciar estes papéis, como Deus designou, que você e seu marido terão estreita unidade e harmonia em seu casamento. Em Cristo, a
proximidade que foi perdida na queda pode ser recuperada. Basicamente, dissemos que o papel da esposa é submeter-se e glorificar seu marido. Ela foi criada para cumprir o papel de auxiliadora de seu marido. É fácil ver o papel de Eva, mas e quanto a você? Como, de maneira prática, você pode realizar o seu papel dado por Deus? Algumas maneiras da esposa glorificar o marido. Pergunte-lhe quais são as suas metas para a semana. Pergunte-lhe como posso ajudá-lo a alcançar suas metas. Há algo que eu possa fazer a fim de tornar as coisas mais fáceis para você? Seja organizada na limpeza, nas compras, na lavagem das roupas e ao cozinhar. Enquanto você cumpre as responsabilidades dadas por Deus, seu marido está livre para fazer o trabalho dele. Todos os dias, guarde um pouco de suas energias para ele. Dê-lhe prioridade sobre as crianças, seus parentes, amigos, trabalho, estudo bíblico com senhoras e etc. Quando necessário, reorganize suas atividades com boa vontade e alegria a fim de auxiliá-lo. Fale dele positivamente na presença dos outros. Não fale mal dele, embora o que você irá falar seja verdade. Faça o que estiver ao seu alcance, para que ele tenha sucesso em atingir os alvos dele. Alguns exemplos são oferecer-se para anotar recados para ele, organizar seu dia para estar disponível para ajudá-lo em seus projetos, orar por ele e fazer boas sugestões. Dê-lhe a liberdade de não utilizar sua sugestão e não fique ofendida se ele não a seguir. Considere os afazeres dele, trabalho, alvos, lazer, trabalho para o Senhor, como mais importantes que os seus. Pense em maneiras específicas de ajudá-lo a atingir suas metas. Exemplo: levante-se cedo pela manhã para preparar-lhe um bom café da manhã antes dele sair para o trabalho. Cuide em anotar os recados telefônicos para ele. Antecipe qualquer necessidade que ele possa ter a fim de alcançar um alvo específico. Mantenha registros cuidadosos do dinheiro gasto durante a semana no orçamento doméstico. Considere as coisas com as quais você está envolvida. Como estão as coisas que honram seu marido? Peça a orientação dele. Seja calorosa e gentil com a família e os amigos dele. Faça seu compromisso com seu marido visível a eles. Faça e diga coisas que o anime e não o entristeçam. Vista-se, faça sua maquiagem de modo atraente, que seja agradável ao seu marido. Quando seu marido pecar, repreenda-o em particular e com gentileza, sempre dando-lhe esperança e direcionando-o ao Senhor. Encoraje-o a usar seus dons espirituais no ministério. Perceba que, assim como Deus é glorificado quando o homem obedece, seu marido é glorificado quando você lhe obedece. A pergunta que sempre surge é: e se o seu marido não for cristão? E se ele não glorifica a Deus? Lembro-me de uma história que uma vez minha avó contou sobre seus pais. Eles nasceram na época da Guerra Civil Americana. Aparentemente, a mãe era cristã, mas o pai não. Recordando o passado, minha avó disse que sua mãe sempre queria agradar o marido. Para tanto, ela era gentil e meiga e cooperativa em todas as mudanças de casa que fazia. Sua constante resposta aos pedidos dele era: sim, querido. Ela não reclamava ou murmurava. Ela parecia seguir contente dentro dos planos dele. Ainda com as diferenças entre eles, ela respeitosamente dava-lhe suporte. Perguntei à minha avó: como seu pai tratava sua mãe? Ela disse: ele a adorava. Bem, meu bisavô pode não ter glorificado a Cristo, mas minha bisavó o fez, magnificando seu marido, realizando o papel que Deus designou para ela. Uma bênção especial para ela foi o modo como seu marido a tratou e a amou.
Como você pode ver, uma mulher cristã pode fazer o que é certo e realizar o papel designado por Deus para ela, quer seu marido cumpra ou não o papel dele.